volta, 21 horas e 3 minutos, e a gente volta a falar agora sobre a PEC da reforma tributária que foi aprovada pelo Congresso Nacional e promulgada hoje. A gente vem repercutindo o que muda para o agro. E para esclarecer mais pontos sobre o assunto, eu converso agora com o advogado e conselheiro de agronegócios, José Davi. Boa noite, bem-vindo, José, apareceu. Tudo bem? Boa noite, Nayane. Boa noite aos amigos do Agronoite. Um prazer estar aqui com vocês. José, eu quero começar essa nossa entrevista falando sobre o impacto que essa reforma pode gerar diretamente para o produtor rural. Essa é uma reforma que impacta diretamente, os produtores rurais aqui no Brasil, principalmente quem explora atividade na pessoa física, né? Tem um ponto bastante relevante que essa reforma ela vai ter um período de transição de 10 anos e para os produtores rurais, tanto pessoa física como jurídica, que faturem até 3 milhões e 600 mil reais ano, né, que tem uma receita bruta até esse valor de 3 milhões e 600 mil reais ano, vai ser opcional a adoção desse novo modelo que vai entrar em vigor, né? Mas para os produtores, principalmente de médio e grande porte, né, que faturam acima de 3 milhões e 600 mil ano, a adoção desse novo sistema que vai entrar em vigor, não vai ser opcional, ela vai ser mandatória, né? Então, para esses, principalmente para quem explora atividade na pessoa física, a gente vê uma possibilidade muito grande, né, de um impacto muito relevante, tanto na questão do controle, né, da entrega de obrigações acessórias, do controle dos números, das receitas, como também do recolhimento de tributos, né? Vai ter um impacto muito relevante, principalmente para esse produtor rural, pessoa física, que fatura acima de 3 milhões e 600 mil ano. Agora, José, a gente ouve falar e fala muito em relação à redução dos impostos, né, que juntou tudo ali, vai virar o IVA, mas eu quero saber o seguinte, quais são os pontos polêmicos e poucos debatidos, né, que passaram aí, que a gente precisa ter atenção e que ninguém está se atentando muito? Tem alguns pontos muito polêmicos, né, aqui para o agronegócio, né? O primeiro deles é que a grande bandeira dessa reforma tributária foi a simplificação e a neutralidade, né, do sistema. E para o agronegócio, a gente vê um cenário um pouco diferente, né? Para alguns setores, para alguns subsegmentos do agronegócio, principalmente para o produtor rural, pessoa física, que eu acabei de mencionar, a tendência é não haver uma complexidade ao invés de uma simplicidade, né? Uma simplificação do sistema para esse produtor rural. E também do ponto de vista da neutralidade, né? Hoje, por exemplo, um produtor rural, pessoa física, que não recolhe PIS/COFINS, que basicamente não recolhe ICMS, né? Ele vai estar exposto a uma tributação, uma carga tributária, tanto de forma direta ou indireta, muito maior, né? Com a introdução da CBS e da IBS no nosso sistema tributário, né? Que é a contribuição sobre bens e serviços e o imposto sobre bens e serviços. Esse é um ponto polêmico, né? O segundo ponto é a questão das contribuições estaduais, né? Que foi incluído no texto, como uma espécie de compensação para os estados, né? Que tem no ICMS hoje uma fonte muito relevante de arrecadação. Como o ICMS, de forma gradual, vai ser retirado do sistema tributário, né, e vai ser substituído pela CBS e pelo IBS, principalmente pelo IBS, né, cuja arrecadação vai continuar indo para os estados, a gente vê a questão das contribuições estaduais como muito polêmica, né? Seria uma contribuição destinada ao financiamento de infraestrutura local, né, uma cobrança que poderia ser realizada até 2043 pelos estados e pelo Distrito Federal. Essa cobrança, de certa forma, ela já é realizada por alguns estados hoje no país e está sendo mantida, já foi questionada, inclusive, perante o Supremo Tribunal Federal, e elas vêm sendo mantidas por meio de liminares e com base em argumentos muito frágeis do ponto de vista jurídico, mas para os estados que já implementaram essa cobrança, ela vem sendo mantida, né? E agora, com essa reforma, e agora, de fato, né, promulgada a reforma, essas contribuições elas vão ser constitucionalizadas e vão poder ser cobradas pelos estados, pelo Distrito Federal. Então, esse também é um ponto polêmico que pode encarecer ainda mais, né? Pode trazer um aumento ainda maior da carga tributária para os produtores rurais, a depender do estado em que estejam sediados, né? Aí é uma decisão política, quais estados vão querer implementar ou não essa cobrança. Também é um ponto bastante polêmico. E um terceiro ponto, que acho que afeta de forma geral não só o agro, como qualquer contribuinte brasileiro, né? É a questão da alíquota base. A gente não sabe ainda qual vai ser a alíquota
que vai ser definida, né, como alíquota base, a cobrança da conjunta da CBS e do IBS, né, fala-se em algo em torno de 27,5%. Isso a gente só vai saber na prática quando for editada a lei complementar, que vai regulamentar as questões inerentes a esse novo sistema de cobrança do IVA, né, do Imposto sobre o Valor Agregado aqui no Brasil, sobre o consumo, da tributação no consumo. E como para o agronegócio existe uma redução de 60% da alíquota base, né, para operações envolvendo insumos e alimentos destinados ao consumo humano, então é muito importante que a gente saiba qual será, né, qual vai ser essa alíquota base para a gente ter uma noção exata de qual vai ser a alíquota que vai ser cobrada do sistema, né, do setor agropecuário no Brasil. Então fica também essa questão polêmica, né? Qual será a alíquota? Isso provavelmente a gente só vai saber no ano que vem. Agora o Congresso entra em recesso, né? Então tem 180 dias aí para editar essa lei complementar, que muito provavelmente vai ser votada no ano que vem. Então terminamos o primeiro round, que é muito importante, né? De fato, a alteração do texto constitucional. Agora entra em cena o segundo round dessa reforma, que vai ser a edição da lei complementar, que vai trazer alguns pontos bastante relevantes, não só para o agro, como para o Brasil como um todo, dentre eles a alíquota base. Qual será essa alíquota base? Agora, José, você falou aí que são 10 anos, né, para que se faça essa transição. A gente pode já falar de algum prazo que realmente o agro vai começar a sofrer o impacto, né, dessa nova reforma, ou só depois dessa lei complementar? Não, já temos no horizonte uma visão, né? A partir de 2027, já algumas mudanças já vão começar a ser implementadas, principalmente relacionadas a PIS/COFINS, depois em 2028 relacionadas a ICMS, enfim, existe um período de transição que vai ser encerrado em 2033, quando os 5 tributos, né, que estão sendo suprimidos, né, do sistema, que é PIS/COFINS, ICMS, ISS e IPI, vão ser de fato retirados, né? Em 2033 eles não vão mais existir no sistema, só o IPI que vai permanecer para algumas situações muito específicas envolvendo a Zona Franca de Manaus, mas a gente pode considerar que daqui 2 anos já começam algumas questões muito importantes para o agro. Vai ter um período de transição justamente porque é uma reforma muito grande, muito complexa, que vai fundo, né, na tributação do consumo no Brasil, mas a partir de 2027 a gente já pode começar a falar de algumas mudanças bastante relevantes para o setor. Davi, muito obrigada pela sua participação aqui no Agronoite, obrigada pelos esclarecimentos e esperamos contar com você no próximo ano, se a gente não se falar aí até o final do ano. Feliz Natal e Feliz Ano Novo para você e sua família. Obrigada. Obrigado, Nayane, foi um prazer, uma boa noite a todos, Feliz Natal a todos, boas festas, até a próxima, se Deus quiser.